Imagens de satélite mostram uma rara formação naval chinesa com 8 navios, incluindo o porta-aviões Shandong, realizando exercícios militares nas águas contestadas do Mar Sul da China. Exercícios navais simultâneos da China com 2 porta-aviões aumentam a tensão no Mar Sul da China em meio a disputas territoriais. Os recentes exercícios militares da China no Mar Sul da China, envolvendo 2 de seus principais porta-aviões, Shandong e Taif 075, têm gerado significativa preocupação entre os países vizinhos e a comunidade internacional. Esta demonstração de força ocorre em um momento de tensões crescentes com as Filipinas, aliados dos Estados Unidos, devido a disputas territoriais na região. Na última terça-feira, imagens de satélite capturaram uma formação naval chinesa composta por pelo menos 8 navios de guerra navegando em formação densa. Entre esses navios estavam o porta-aviões Shandong e um navio de assalto anfíbio Taif 075, acompanhados por pelo menos 2 destroyers Taif 055 guiados por mísseis, cada um com um deslocamento de 11 mil toneladas. Analistas de fontes abertas na plataforma X identificaram esses navios cerca de 50 milhas a nordeste da ilha Udi, a maior das ilhas Paracel, controladas por Pequim e reivindicado por outros países, incluindo o Vietnã. A ilha Udi, também chamada de Yongxing pela China, tem sido fortemente militarizada, segundo a Ásia Marítima e Transparency Initiative, parte do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington. A China construiu uma pista de pouso, hangares e instalou baterias de mísseis de defesa aérea na ilha. Essas instalações reforçam a capacidade militar chinesa na região e aumentam as tensões com os países que também reivindicam o passe do Mar Sul da China. O Shandong, primeiro porta-aviões construído internamente pela China e o segundo em serviço, tem como base a ilha de Hainan, uma província chinesa voltada para o Mar Sul da China no final de outubro. Até o início de novembro do ano passado, o Ministério da Defesa do Japão informou que o Shandong e outros combatentes de superfície realizaram exercícios no mar das Filipinas, além da chamada primeira cadeia de ilhas. O Taif 075, alta-chama de classe Yushen, é uma plataforma naval que moderniza a capacidade de assalto anfíbio da China, com um deslocamento de 35 mil toneladas, é ligeiramente menor que o navio de assalto anfíbio da classe Wasp da Marinha dos Estados Unidos, de 41.500 toneladas. Atualmente existem 3 Taif 075 em serviço, e um quarto foi lançado em dezembro do ano passado. Além de 2 demonstrações de força com os porta-aviões, a China continua a depender de sua frota de guarda costeira para afirmar sua soberania sobre as ilhas disputadas. Na semana passada, a Guarda Costeira das Filipinas informou que conseguiu rastrear os movimentos do navio cortador da Guarda Costeira Chinesa 5901, também conhecido como o Monstro, graças a uma tecnologia não especificada do Programa de Detecção de Navios Escuros do Canadá. O 5905 da classe Zalto é o maior cortador de guarda costeira do mundo, deslocando 12 mil toneladas, superando os cruzadores da classe Ticonderoga da Marinha dos Estados Unidos de 9.800 toneladas e os destroyers da classe Arleigh Burke de 9.900 toneladas. O 5901 partiu de Hainan em 17 de junho e invadiu diretamente as águas territoriais das características ocupadas pelas Filipinas no arquipélago das ilhas Spratly, segundo Jai Carriela, porta-voz da Guarda Costeira Filipina. A Newsweek não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dos dados de rastreamento. Em resposta à presença relatada dos porta-aviões chineses e do navio monstro da Guarda Costeira do Mar Sul da China, a Marinha Filipina afirmou que estava monitorando o domínio marítimo do país. Eles estão autorizados sob a UNCLOS, seja através da liberdade de navegação ou do direito de passagem inocente, disse Roy Vicente Trinidade, porta-voz da Marinha Filipina, referentes à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa situação reflete as tensões contínuas na região, onde múltiplos países têm reivindicações concorrentes sobre várias ilhas e recifes. A presença militar reforçada da China e seus exercícios navais são vistos como uma tentativa de consolidar sua posição e desafiar a presença de outros países no Mar Sul da China. Este desenvolvimento aumenta o risco de incidentes e potencial escalar de conflitos, especialmente considerando o papel estratégico das águas contestadas para o comércio global e de segurança regional. Lockheed Martin, o que se sabe sobre a maior empresa americana que fornece armas para Taiwan? Pergunta. Em
junho de 2024, a China impôs sanções à fabricante americana Lockheed Martin pelas vendas de armas a Taiwan. Em Pequim, saliento que as ações dos Estados Unidos prejudicam a soberania chinesa e as relações entre os dois estados. O que é a Lockheed Martin e por que aparece com tanta frequência no contexto da política externa de Taiwan? Da Ucrânia dos Estados Unidos, pergunta. A Lockheed Martin, criada em 1995 após a fusão da Lockheed Corporation com outra gigante da indústria, a Martin Marietta, é a maior empresa de defesa dos Estados Unidos e de quase todo o mundo, à frente de importantes corporações de produtos militares americanos como RTX Corporation, Northrop Grumman e Boeing. A empresa é especializada no desenvolvimento e produção de aviões de combate, o F-35 Lightning II e o F-22 Raptor, bombardeiros, drones, helicópteros, o C-130 Hercules, mísseis de médio e longo alcance, Haifar Jasmine, mísseis balísticos, sistemas navais, submarinos, navios, bem como produtos relacionados à esfera de segurança cibernética e de guerra cibernética. Também são desenvolvidos pela empresa avanços na área de inteligência artificial, sistemas autônomos, tecnologias quânticas e aquelas que correspondem às necessidades da indústria de defesa. A fabricante está listada na Bolsa de Valores americana e faz parte do índice SP500. A maior parte de suas ações pertence a grandes fundos de investimento. Seus principais acionistas são as gigantes State Street Corporation, 15,1%, The Vanguard Group, 8,99%, a BlackRock, 7,7%. A receita da empresa cresce a cada ano à medida que aumenta o orçamento militar dos Estados Unidos. Assim, no período entre o final de março de 2023 e o final de março de 2024, segundo dados públicos, o lucro foi de quase 70 bilhões, o que representa 5,28% mais que nos 12 meses anteriores. Nos Estados Unidos, a empresa tem sido repetidamente acusada de exercer pressão política, de manter laços estreitos com o Pentágono, de influenciar excessivamente a formação do orçamento militar dos Estados Unidos, o que aparentemente causou um aumento das despesas militares. Por exemplo, o senador norte-americano Bernie Sanders, que enfatiza os problemas sociais e a desigualdade nas suas campanhas, acusou a empresa de ditar prioridades nacionais que nem sempre coincidem com os interesses dos Estados Unidos. No passado, a Lockheed Martin esteve envolvida em escândalos relacionados a todos os tipos de irregularidades e subornos, tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Em 2015, a fabricante foi acusada de subornar os contribuintes para obter um contrato multimilionário do governo dos Estados Unidos para gerir os laboratórios de Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos. A empresa também foi repetidamente acusada de cobrar preços inflacionados pelos seus produtos e pesquisas, especificamente em dezembro de 2016. O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou em seu Twitter o custo injustificadamente excessivo dos caças F-35, que na época causou uma queda de 4 bilhões no valor dos ativos da empresa. Em 2023, os tribunais dos Estados Unidos estudavam casos de subfaturamento de peças e de aeronaves pela empresa. A Lockheed Martin é uma das maiores beneficiárias da atribuição dos chamados pacotes de ajuda aos governos aliados de Washington. Assim, os políticos americanos, incluindo o atual presidente do país, John Biden, têm indicado nas suas intervenções que a concessão de fundos para apoiar Kiev é favorável à economia americana, uma vez que a maior parte desse dinheiro irá para os fabricantes de armas do próprio país. No final de abril de 2024, após muita discussão, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda militar de 95,3 bilhões, que incluía dinheiro para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Os programas de armas americanos de Taiwan são uma importante fonte de receitas para a Lockheed Martin. Em particular, serve a Força Aérea de Taiwan e fornece diversas armas e componentes, incluindo caças interceptadores e supersônicos F-104 e F-16AB, MLU Block 20 Fighting Falcon. A empresa também participou do desenvolvimento do Indigenous Defense Fighter, que é o caça leve da Força Aérea de Taiwan, bem como da fragata PFG-2. A Lockheed Martin mantém contatos próximos com outras empresas locais na ilha. Por exemplo, chips do maior fabricante mundial de semicondutores, TSMC, são usados nas aeronaves F-35A. A empresa americana também se tornou a primeira fabricante militar estrangeira a assinar um acordo de cooperação industrial com a Autoridade Econômica de Taiwan, trazendo tecnologia militar americana avançada de desenvolvimento para a ilha. Um dos últimos contratos estendidos da Lockheed Martin está relacionado à produção de sistemas de guerra radioeletrônica Viper Shelder para caças F-16 Block 70 e 72, totalizando assim um total de 897,4 milhões. O programa inclui vendas para vários postos militares estrangeiros, incluindo a Força Aérea de Taiwan.
2 semanas antes, a China impôs outro conjunto de sanções contra a Lockheed Martin. Desta vez, afetaram 3 gestores sêniores da empresa e várias das suas subsidiárias, incluindo a Missile Systems Integration Lab, os Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories e a Lockheed Martin Ventures. As sanções foram impostas devido às vendas de armas dos Estados Unidos a Taiwan, já que Pequim considera estas medidas uma violação de sua soberania. Europeus vasculham arsenais para montar quebra-cabeça patriótico para a Ucrânia, diz mídia dos Estados Unidos. Um grupo de países europeus está unindo forças para montar uma bateria do sistema antiaéreo patriótico com peças espalhadas por todo o continente para doar à Ucrânia, informou o The New York Times nesta sexta-feira, 5/7/2024. De acordo com a mídia, o radar e 3 lançadores de mísseis estão sendo fornecidos pela Holanda. Alguns mísseis interceptadores estão vindo de uma coalizão de 4 países liderados pela Alemanha. Um centro de controle de fogo móvel também foi prometido, embora as autoridades ainda não digam de onde virá ou quem a providenciará. Temos todas as peças do quebra-cabeça, só precisamos juntá-las, disse a então ministra de Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, em uma entrevista antes de deixar o cargo esta semana. Mísseis e lançadores adicionais, bem como treinamento para ucranianos usarem o sistema, serão fornecidos por até 8 países, acrescentou o New York Times. Vladimir Zelensky disse que precisa desesperadamente de pelo menos 7 baterias Patriot. Para se defender de ataques, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que 5 sistemas de defesa aérea ocidentais seriam entregues em breve a Kiev. A Romênia prometeu doar um dos seus sistemas, seguindo compromissos semelhantes aos da Alemanha e da Itália. Mas um é esperado dos Estados Unidos. O quinto pode ser entregue por meio de abordagem fragmentada. A OTAN disse que caça português monitorava submarino russo no Báltico e divulga imagens. Um caça de patrulha marítima P-3 Orion das Forças Armadas de Portugal supostamente detectou um submarino russo transitando em águas do norte da Europa na semana passada. O Comando Marítimo Aliado da OTAN O Comando Marítimo Aliado da OTAN, Comando Central de todas as Forças Marítimas da Aliança, publicou na quarta-feira imagens que supostamente mostram um submarino russo navegando na superfície do Mar Báltico, onde foi avistado pela aeronave de patrulha. O Marco não especificou onde no Báltico ou quando o submarino foi visto. No entanto, na quinta-feira, o pesquisador de código aberto Evan Intel, citando dados de rastreamento de voo de 26 de junho, disse que um P-3C designado para a Força Aérea de Portugal estava operando sobre as águas ao norte da Polônia e a sudoeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, relata a Newsweek. O submarino mostrado nas imagens térmicas e coloridas parece ser um de ataque diesel-elétrico da classe Kilo aprimorado. A embarcação, construída pela primeira vez para a Marinha Soviética na década de 1980, apresenta designs aprimorados de silenciamento, propulsão e automação. Os submarinos do projeto 636 de Moscou podem disparar mísseis de cruzeiro calibre com capacidade nuclear e são capazes de conduzir ataques de longo alcance. Mídia: China lidera em quase todas as áreas estratégicas cruciais para os próximos anos. Um artigo do jornal Le Figaro ressaltou que a China já é o caminho inicial para as tecnologias do futuro, com avanços significativos em inovações dos últimos anos. Conforme a publicação, Pequim se sobressai em 37 dos 44 campos considerados cruciais para os próximos anos, essenciais para o crescimento econômico do país. A reportagem destaca que a China está na vanguarda em áreas como espaço, robótica, meio ambiente, biotecnologia, inteligência artificial. Além disso, universidades chinesas como Tsinghua, Grua e Zhejiang rivalizam com instituições de ponta nos Estados Unidos. Os investimentos em P&D da Huawei também são destacados e, conforme a publicação, estão quase no mesmo nível de gigantes como a Microsoft e a Apple. Apesar de uma receita menor, para garantir sua vantagem militar e política econômica, a China está intensificando a inovação, essencial para o crescimento econômico e a força nacional futura. Os dados são do Instituto Australiano de Política Estratégica, que mostram que a China lidera em quase todos os campos estratégicos. Pesquisadores alertam que os países ocidentais estão perdendo competitividade tecnológica global e a capacidade de reter talentos.
Enquanto isso, a porcentagem de graduados chineses que permanecem no país para doutorado ou trabalho aumentou de 34% em 2019 para 58% em 2022. O destaque chinês em amplos setores tecnológicos intensifica a guerra comercial promovida pelo Ocidente. Em 12 de junho, a União Europeia anunciou a imposição de tarifas de até 38% sobre os veículos elétricos importados da China, com a medida passando a valer a partir do 4 de julho. Ao mesmo tempo, Berlim decidiu bloquear a venda de turbinas a gás da Volkswagen para Pequim. O anúncio foi feito após uma investigação de 9 meses sobre supostos subsídios estatais injustos que estariam beneficiando a produção de veículos elétricos chineses, o que criaria uma concorrência desleal. Em resposta, Pequim alertou que as taxas poderiam desencadear uma guerra comercial, com um porta-voz do Ministério do Comércio dizendo que a responsabilidade é inteiramente do lado da União Europeia. Opinião: a OTAN precisa derrotar a Rússia na guerra de munições por Mark Temnik. Na próxima semana, vários chefes de estados e ministros de defesa se reunirão em Washington para a cúpula da OTAN de 2024. O encontro de 3 dias abordará os desafios enfrentados pela aliança, discutirá como fortalecer ainda mais a dissuasão e a defesa da OTAN no século XXI. No topo da agenda estarão as iniciativas de dissuasão e defesa da OTAN, e como a OTAN pode construir e fortalecer parcerias e relacionamentos com vários países. Os membros da aliança também discutirão a invasão russa e andamento da Ucrânia. Além disso, eles precisarão discutir o gerenciamento da cadeia de suprimentos e aquisição de defesa. Esses dois tópicos serão cruciais durante o encontro deste ano. Durante a cúpula da OTAN de 2023, os membros reafirmaram seu compromisso em ajudar e defender a Ucrânia. A aliança estabeleceu o Conselho da OTAN Ucrânia, um órgão conjunto onde os aliados da Ucrânia se sentam como participantes iguais para promover o diálogo político, o engajamento, a cooperação e as aspirações da Ucrânia para a adesão da OTAN. Os membros da OTAN também decidiram remover um plano de ação de adesão como um requisito para a adesão da Ucrânia. Apesar desse progresso, a aliança optou por não apresentar um convite oficial aos ucranianos. No espaço de aquisição e defesa, a aliança discutiu capacidades militares formidáveis. Vários membros também se comprometeram a aumentar seus gastos com defesa e debateram o fornecimento da Ucrânia de várias formas de equipamento militar. As discussões foram vistas como uma grande vitória para a aliança, e muitos especialistas previram que haveria uma mudança significativa. O que aconteceu, no entanto, foi muito diferente. Quase um ano após a cúpula da OTAN, em 2023, em Vilnius, Lituânia, vários meios de comunicação ocidentais relataram que a Rússia obteve ganhos no leste da Ucrânia. Além disso, foi declarado que a Federação Russa estava produzindo quase 3 vezes mais munições de artilharia do que os Estados Unidos da Europa. A Rússia também aumentou suas capacidades de defesa, comprando equipamentos de defesa da Coreia do Norte e do Irã. Isso permitiu que os russos se armassem e continuassem a invasão na Ucrânia. Enquanto os russos faziam seus ganhos no leste, a União Europeia e os Estados Unidos atrasaram a ajuda adicional à Ucrânia. Na Europa, o novo pacote de assistência foi inicialmente proposto em junho de 2023. Isso incluía assistência financeira e humanitária à Ucrânia. O pacote, no entanto, foi paralisado, pois os membros da União Europeia discordaram sobre o custo total de assistência, seu impacto em sua distribuição. A maioria dos membros da União Europeia também são membros da OTAN. Após vários meses de debate, o pacote de assistência foi finalmente aprovado em fevereiro de 2024. Em outras palavras, a ajuda à Ucrânia da União Europeia foi adiada por 8 meses. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o novo pacote de defesa e ajuda humanitária para a Ucrânia foi proposto em outubro de 2023. Autoridades eleitas na Câmara dos Representantes e no Senado argumentaram a necessidade de ajuda e revisaram constantemente a legislação. Após várias deliberações e atrasos, o novo pacote de assistência dos Estados Unidos foi finalmente aprovado em abril de 2024, quase 7 meses após ter sido apresentado inicialmente. Enquanto os órgãos legislativos da União Europeia e dos Estados Unidos atrasavam a assistência à Ucrânia, vários relatórios afirmavam que os ucranianos estavam ficando sem munição. Durante o outono e inverno de 2023 e 2024, os ucranianos precisaram repriorizar e criar estratégias para minimizar as baixas enquanto protegiam seus cidadãos. Os ucranianos perderam algum território para a Rússia no leste. Considerando esses desenvolvimentos no ano passado, os membros da OTAN devem
trabalhar mais de perto e cuidadosamente com os ucranianos para garantir que eles sejam vitoriosos em seus esforços contra os russos. Abordar o espaço de aquisição de defesa será um lugar essencial para começar. Os membros da OTAN devem considerar abordar pelo menos 3 áreas. Primeiro, a OTAN deve encorajar o compartilhamento de tecnologia para aumentar a interoperabilidade entre os países membros. O compartilhamento de informações e reduzir a duplicação permite a junção de recursos e produzir sinergias entre todos os aliados. Isso permitiria que os membros da OTAN fabricassem equipamentos de forma mais eficiente e eficaz e limitaria os contratempos de fabricação. Além disso, isso diminuiria o fardo sobre as indústrias de defesa em países como os Estados Unidos e o Reino Unido e forçaria outros membros da OTAN a fazerem sua parte no espaço da indústria de defesa. Isso também aumentaria sua segurança nacional coletiva. Uma vez que o compartilhamento de informações tenha sido identificado, os membros da OTAN poderiam expandir suas indústrias de defesa usando essas novas habilidades técnicas. Plantas de fabricação obsoletas nos Estados Unidos e na Europa poderiam ser reformadas para criar novos equipamentos. Isso permitiria que os países ocidentais desenvolvessem equipamentos e hardware mais rapidamente, fornecendo à Ucrânia as ferramentas necessárias para vencer a guerra. A fabricação desses materiais também ajudaria a OTAN a repor seus estoques enquanto fornecem armas aos ucranianos. Além disso, usar essas fábricas criaria novas oportunidades de emprego para americanos e europeus, levando ao crescimento do emprego e isso ajudaria a impulsionar as economias ocidentais. Finalmente, produzir mais equipamentos de forma mais eficiente e rápida ajudaria a resolver atrasos no fornecimento de assistência e defesa à Ucrânia. Um excedente na produção aumentaria o equipamento e hardware que os membros da OTAN têm disponíveis. Esses países podem então enviar esse hardware para os ucranianos mais facilmente, pois o equipamento estará disponível. Além disso, em vez de criar equipamentos do zero, alguns países ocidentais reformaram equipamentos de defesa mais antigos, reduzindo assim um atraso nas mercadorias. Em suma, melhorar o setor de aquisição de defesa da OTAN levará tempo. Não será fácil, exigirá que todos os 32 membros da OTAN cooperem e colaborem para garantir que os problemas da cadeia de suprimentos sejam resolvidos, a fabricação seja aumentada e a ajuda à Ucrânia seja fornecida de forma mais eficiente e eficaz. Fornecer à Ucrânia as ferramentas de que ela precisa ajudará a se defender contra a invasão russa em andamento e a retomar seu território. Atrasos adicionais na ajuda da Ucrânia, no entanto, permitirão que os russos reforcem suas defesas. Isso terá os russos tempo adicional para aumentar a sua produção de armas, comprar equipamentos da Coreia do Norte e do Irã e continuar travando sua guerra contra a Ucrânia. Isso resultaria em mais destruição e devastação por toda a Ucrânia. Também levará a perda adicional de vidas. Portanto, se a OTAN levar a sério ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia, então ela deve abordar essas deficiências anteriores de munição e melhorar a aquisição de defesa. Caso contrário, se houver atrasos futuros, isso pode fazer com que a invasão russa da Ucrânia se transforme rapidamente em uma guerra eterna. Ninguém vai querer isso. Jornalista alemão: tropas russas romperam defesa ucraniana na República de Donetsk. As tropas russas romperam a defesa ucraniana em Kirovo, na República Popular de Donetsk. A estratégia das forças armadas da Ucrânia não funciona, escreveu o jornalista alemão Julian Roepek em sua página na rede social X. No domingo, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os militares russos tomaram um grande reduto do exército ucraniano no leste de Kirovo, em Donbass. A entidade militar especifica que o posto fortificado foi capturado pelas unidades de assalto do destacamento Veterani do agrupamento de tropas 13 Centro. O exército russo rompeu a linha de defesa ucraniana e avançou 3 km em Kirov. Seja qual for a estratégia da Ucrânia para conter a ofensiva da Rússia na República Popular de Donetsk, ela não funciona, escreveu Roepok. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que unidades do agrupamento de tropas Yung-Sul libertaram completamente o distrito 9 de Chasovia, na República Popular de Donetsk. O conselheiro do chefe da República, Yan Gagin, observou que a tomada do distrito indica a ruptura da defesa do exército ucraniano. Especialista militar explica por que qualquer contra-ofensiva ucraniana está fadada ao fracasso. Qualquer tentativa de contraofensiva por parte da Ucrânia está condenada ao fracasso desde o início. Alexei Leonkov, analista militar russo e editor da revista Arsenal Otechevista. A Ucrânia não tem nenhum dos componentes necessários para realizar tal campanha, disse ele. Do ponto de vista técnico-militar, eles precisariam de veículos blindados pesados, artilharia pesada, sistemas de defesa antiaérea suficientes.
superioridade aérea para cobrir as unidades em avanço ao atacar o sistema defensivo de várias camadas da Rússia. Mas, na verdade, o regime de Kiev não tem aviação, carece de sistemas de defesa aérea suficientes e, em relação ao equipamento pesado, eles têm apenas algumas dezenas de veículos blindados, enquanto precisam de centenas, escreveu o especialista. Leonkov acrescentou que os drones não são a melhor opção para confiar em um ataque, embora possam servir um propósito ao longo da linha de defesa. Eles não vão impedir que os mísseis e as munições da Rússia eliminem as formações em avanço do adversário e que seja feita a minagem remota de suas rotas de aproximação ou retirada. Quanto às tropas ucranianas, sua motivação caiu para quase zero, disse Leonkov, acrescentando que o nível de treinamento se mantém quase o mesmo. Ele observou que as perdas entre os soldados treinados e mobilizados às pressas chegam a 95% a 90%. A Ucrânia só está conseguindo manter a linha de frente, compensando constantemente as perdas, enviando mais homens para o fronte, que tem sido qualificado como moedor de carne do regime de Kiev, acrescentou ele. O projeto chamado Ucrânia, que deveria derrotar a Rússia, acabou sendo um fracasso completo, disse Leonkov. Qualquer tentativa de reanimá-lo não leva a nada, além da continuação da agonia deste regime. A revolução na defesa aérea, interceptação em alta velocidade, o novo drone de combate russo Volgan 9SP. A empresa russa Radline revelou seu novo drone de combate de alta velocidade, o Volgan 9SP. O veículo é especialmente projetado para interceptar veículos aéreos não tripulados inimigos, como vantes e drones. O anúncio foi feito durante a conferência Tecnologias de Detecção e Combate a UVAS, realizada em São Petersburgo, no dia 1º e 2 de julho. De acordo com o representante da Radline, o Volgan 9SP é um quadricóptero que pode atingir velocidades impressionantes de até 200 km. O drone trabalha em conjunto com uma estação de radar e um sistema de laser para identificar e iluminar os alvos. De acordo com o representante da Radline, o objetivo do Volgan 9SP é interceptar precisamente drones kamikazes que não têm boas intenções. Atualmente, o sistema antidrone está em fase de testes. Os especialistas estão trabalhando em uma versão aprimorada do quadricóptero, que poderá ultrapassar a velocidade de 250 km por hora. Conheça os detalhes de como o Brasil gasta 3 vezes mais que os Estados Unidos em pessoal militar, uma cifra assustadora de 77,5 bilhões. O orçamento militar brasileiro de 77,4 bilhões em 2024. Saiba como esses gastos são distribuídos entre ativos, inativos e pensionistas. Confira detalhes e comparações. O Brasil destina 78% do orçamento militar para o pagamento de pessoal da ativa, reserva e pensões. Em 2024, esse montante alcançará 77,4 bilhões. A proporção da folha de pagamento dos militares brasileiros é mais de 3 vezes superior à dos Estados Unidos. No momento, 78% das despesas militares no Brasil são destinadas a pessoal da ativa, aposentados e pensionistas. Para 2024, esse valor totalizará 77,4 bilhões. A questão da folha de pagamento dos militares é um antigo ponto de debate nas finanças públicas do Brasil, especialmente quando comparado a outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 22% do orçamento militar é destinado ao pessoal, segundo dados da Peterson Foundation, uma entidade que monitora as finanças públicas americanas. O Ministério da Defesa do Brasil reconhece a controvérsia em torno deste tema e oferece uma explicação padrão em seu site oficial. Devido às funções que desempenha, é inerente à Defesa Nacional ter um grande número de pessoal. Explicar ou detalhar o orçamento da pasta para 2023.
O número de pessoas associadas ao Ministério da Defesa no Brasil chega a cerca de 800 mil. De acordo com o portal da Transparência, o Brasil conta com 362.574 militares da ativa, 169.793 inativos e outros 235.416 que recebem pensões. Juntos, esses grupos receberam 77,4 bilhões, conforme a previsão orçamentária para 2024. Os valores são distribuídos de maneira relativamente equilibrada entre os três grupos: 33,5% para os militares da ativa, 32,7% para os inativos e 27,7% para o pagamento das pensões. Contudo, devido às diferenças no número de pessoas em cada grupo, o valor médio recebido varia significativamente. A média mensal indica que os militares da ativa recebem mais de R$ 6.300. Para os pensionistas, o valor é de aproximadamente R$ 8.000 por mês, enquanto os inativos recebem em média R$ 13.233 mensais. A CNN procurou o Ministério da Defesa para comentar sobre a diferença na folha de pagamento entre o Brasil e os Estados Unidos e para verificar se há possibilidade de cortes no orçamento. Até o momento, o Ministério não respondeu aos questionamentos. Caso uma resposta seja fornecida, este texto será atualizado.